Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é André Tosta, eu sou neurocirurgião e clínico da dor. Hoje eu vou conversar com vocês sobre duas técnicas minimamente invasivas que servem para poder tratar fraturas na coluna, tá? E aí especialmente eu estou falando da fratura osteoporótica. Então essas duas técnicas que eu queria tratar de vocês são a cifoplastia e a vertebroplastia. Existe uma diferença muito grande entre elas, que é como se faz a injeção de cimento dentro dessas vértebras, tá? Pela cifoplastia, o que a gente faz é a introdução de uma agulha pela vértebra que está fraturada. Por essa agulha, a gente passa um canudinho e na ponta desse canudinho tem uma bexiguinha, tá certo? Essa bexiga ela é preenchida com líquido em alta pressão e conforme essa bexiga vai enchendo, ela tende a devolver a altura original da vértebra que ficou ali achatada. E aí quando a gente retira essa bexiga de lá, a gente esvazia, retira, fica uma cavidade lá dentro. E aí nessa cavidade é onde a gente injeta o cimento e esse cimento vai então preencher essa cavidade e vai deixar essa vértebra firme novamente, tá certo? A outra técnica, que é a vertebroplastia, a gente não tem essa bexiguinha que eu falei. A gente somente coloca a agulha e por dentro dessa agulha que a gente injeta o cimento. Então o cimento ele vai preenchendo todos os poros que existem no corpo vertebral e aí deixa a vértebra então estabilizada dessa forma, tá? Qual que é a vantagem de uma e de outra? A vantagem da cifoplastia é que ela tende a devolver um pouco da altura da vértebra que foi perdida, tá certo? A vantagem da vertebroplastia é mais para aquelas vértebras que estão muito acunhadas, em que a gente não vê muito como devolver a altura, ou então para aquelas fraturas em que achata um pouquinho, passa um tempo, a gente vê que achata de novo, passa outro tempo, a gente vê que achata mais um pouquinho. Então a gente injeta o cimento ali pela vertebroplastia, no sentido de consolidar aquela fratura do jeito como ela está, tá certo? Outra grande vantagem dessas duas técnicas, você estabiliza a fratura, tá certo? A segunda vantagem é que você reduz muito a dor que vem em decorrência dessa fratura. Os pacientes idosos, normalmente, eles não suportam o uso de colete por longo prazo. Causam muitas lesões na pele, ou então eles têm que estar tomando remédio para controlar a dor em doses mais altas, por um tempo mais prolongado. E não raramente essas pessoas começam a ter aí sofrer efeitos colaterais dessas medicações a longo prazo. Então, essas duas técnicas, elas ajudam em muito a diminuir as dores desse paciente e estabilizar a fratura de uma vez por todas, tá certo? A terceira pergunta é, existem riscos que são relacionados a essas técnicas? Sim, tá certo? Os principais riscos aí, no caso, são durante a punção, ou a gente puncionar alguma estrutura aí que não está prevista, né? Puncionar um nervo, puncionar um vaso sanguíneo, ou mesmo passa só por um pouquinho de osso e aí acaba injetando cimento em alguma outra estrutura ali do lado da vértebra, que daí é um desastre, né? E outro grande risco é quando a gente injeta o cimento e esse cimento cai dentro de algum vaso sanguíneo importante e depois é levado até o pulmão. E aí pode dar um tromboembolismo pulmonar. Então esses são os riscos principais. Então procurem um médico habilitado, que tenha uma experiência para fazer esse tipo de procedimento, porque não é porque é minimamente invasivo que é uma coisa trivial, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que com isso eu consegui esgotar o assunto, né? Falar bem a respeito de uma técnica e de outra, para ser um videozinho mais curto mesmo. Se vocês gostaram, por favor, sinalizem aí que vocês gostaram, dê um coraçãozinho, o joinha, o like, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam embaixo. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, também, por favor, escrevam. Eu vou procurar responder assim que possível. E é isso aí, tchau, tchau.